Deixa eu achar aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer, em nome do nosso grupo, agradecer à CBV, ao CONAT, a todos os patrocinadores, né, por essa oportunidade, e também parabenizar a todos os responsáveis, né, por essa brilhante iniciativa da gente estar conseguindo disseminar mais, né, o conhecimento sobre a nossa área aqui. Então, como já foi dito anteriormente, nós vamos falar hoje sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, que foi apresentado na Academia Brasileira de Treinadores, com o tema Treinadores Brasileiros de Vôlei de Praia, Conhecimentos e Competências. Eu sou Ivomari Ramos da Silva Missaca, meu apelido é Lolô, eu sou mestre em Educação Física, treinadora nível 2 na praia, nível 3 indoor, e também especialista, né, agora nesse curso de esporte de alto rendimento da ABT. Eu sou técnica das equipes de base e adulto da Associação Atlética de Londrina, lá no Paraná. Márcio, você gostaria de se apresentar primeiro, antes de eu começar a apresentação dos slides? Boa noite, gente. Eu acho importante a nossa apresentação também dos membros aí. Já agradeço a Rossini pela introdução, Carlão, Márcia. Na verdade, agradecimento à CBV também, aos patrocinadores, ao COB, né, através da ABT, que na verdade oportuniza esse momento aqui. O nosso tema, na verdade, é pertinente até na nossa reunião, né? Nós estamos o quê? Transmitindo conhecimentos entre todos nós aqui. Eu acho que é muito pertinente. Bom, eu trabalho aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Eu tenho uma associação que é a CVP, sou o fundador, presidente, coordenador, com uma função do treinador, né? São várias diversas aí, e atuo também como treinador das equipes de base e rendimento. Sou nível 2 e formado nesses dois cursos que a EUCOB nos promoveu aí e deu a oportunidade de hoje estar aqui disseminando essas informações importantes com todos os colegas do Brasil, para a gente melhorar ainda mais a nossa condição e continuar sendo os melhores no mundo aí no voleibol de praia. Essa palavra aí para o Oliveira, para a sua apresentação. Boa noite a todos, eu me chamo Oliveira Neto, trabalho como preparador físico aqui em Fortaleza, tenho uma caminhada aí de 18 anos no voleibol, passando por todas as categorias, da base até o adulto, acompanhando atletas brasileiros das competições internacionais, nos últimos 5 Jogos Pan-Americanos, 3 Jogos Olímpicos, Campeonatos Sul-Americanos, e é uma satisfação poder estar aqui com treinadores de todo o Brasil, conversando um pouco sobre um tema tão importante, que é o processo de formação de treinadores. Pensam, o que eles acham, o que é que acontece no mundo no que se refere à formação de treinadores, às certificações internacionais, quais os conteúdos que são utilizados na formação desses treinadores pelo mundo inteiro, como isso pode ser aplicado no modelo brasileiro, aonde nós podemos evoluir. Então, eu lembro quando nós nos reunimos para fazer esse trabalho, já foi um momento bem interessante, né? Nós reunimos o grupo e tentamos nos dividir ali por área de interesse, e uma das áreas que eu propus foi essa, né, de analisar essa parte da formação de treinadores, e rapidamente o Márcio, a Lolo e a Ana Rita se posicionaram ali, tentando compor uma equipe para a gente estudar esse assunto. E foi uma satisfação muito grande poder reunir 85 treinadores que atuam no Brasil e no exterior, para que eles pudessem nos falar um pouco sobre aquilo que eles acreditam ser importante na formação profissional deles, para que eles tivessem uma prática cada vez mais qualificada. E é isso que nós vamos compartilhar com vocês aqui hoje. Vai ser um momento agradável, descontraído, de construção do conhecimento. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos nessa. E não poderia deixar de agradecer também ao professor, que foi nosso orientador, Roberto Rodrigo Paes. Ok, então vamos lá. Bom, o esporte, ele se tornou então um fenômeno sociocultural, ocupa cada vez mais um importante espaço na sociedade atual, e dentro desse contexto, o reconhecimento da importância da figura do treinador esportivo tem estimulado investigações a respeito da sua profissionalização. E foi isso que nos levou a fazer essa pesquisa. Então, entre todos os envolvidos no cenário esportivo, os treinadores assumem um papel de destaque,
e possuem variadas funções como técnico, educador, líder e gestor. Nesses papéis, né, quando ele desempenha o papel de técnico, ele deve ter o conhecimento profundo, então, da modalidade escolhida, instruir técnica e taticamente os jogadores de forma correta, conduzir o processo de treinamento, orientar a sua equipe em competições. Na função, no papel de educador, além de todas essas características acima citadas, né, ele deve tentar transmitir um conjunto de princípios e valores acerca do esporte, contribuindo também para a formação pessoal e social do atleta. O treinador também ele desempenha um papel de líder, né? Então ele deve ter a capacidade de influenciar pessoas a trabalharem juntos para alcançar um objetivo em comum. Então, o treinador, né, com sua prática, ele vai encontrando ali um modelo de intervenção que ajude os atletas a alcançarem seu potencial máximo, né? E de acordo com Brandão, um bom líder, né, esportivo, ele deve ter essas características: entusiasmo, integridade, direção e coragem. Então, quando a gente fala de entusiasmo, né, para a gente poder influenciar, inspirar as pessoas, o treinador ele deve manter sempre um astral positivo, né, porque os atletas eles acabam se espelhando nos seus técnicos, né? Tem que ter integridade. Então, os atletas precisam confiar que o seu treinador ele é compromissado, né? Ele é honesto com o trabalho que ele está desenvolvendo. E dentro dessa troca, né, entre o treinador e os atletas, né, o treinador ele deve deixar bem claro qual é o papel de cada atleta na sua equipe, né, e também expor para eles quais são as suas expectativas em relação a cada atleta. Na característica de direção, então, deve ter um forte senso de propósito. Então, estabelecer metas que sejam atingíveis e saber exatamente o que precisa ser feito para alcançar essas metas. E, por fim, coragem, né? Assumir os riscos, fazer diferente e enfrentar os desafios. Então, o treinador ele precisa, muitas vezes, tomar decisões, né, que se adequam àqueles momentos que ele está sendo enfrentado, e, para isso, ele precisa ter coragem para poder assumir os riscos, né? O treinador esportivo também atua no papel de gestor, administrar os seus treinos, né, a comissão técnica, o grupo técnico, o grupo de apoio, a família dos atletas, a imprensa, o contato com os torcedores e patrocinadores. Então, é necessário que esse gestor, né, ele tenha um relacionamento, uma comunicação com todos esses personagens, né, independente do seu nível de atuação, seja na base, seja no amador, no alto rendimento, ele desempenha essa função e ele precisa ter essa comunicação, né, tanto interna quanto externa com todos esses personagens. Enfim, a gente observa aqui que o papel do treinador, ele perpassa, então, por uma gama de atividades com finalidades de formação não só esportiva, mas também pessoal e social. Em relação ao processo de formação do treinador, né? Como é que os treinadores de vôlei de praia, eles aprendem a sua função aqui no Brasil? Então, o processo de profissionalização do treinador esportivo, ele se dá por meio de fontes diversificadas do conhecimento. Então, no contexto formal, nós temos os cursos de graduação em educação física, o bacharel, que ocorrem em espaços educacionais, né, institucionalizados, e que dispõem de currículos padronizados, mas que ficam muito distantes de um processo de formação específica de treinadores, né? A gente observa, por exemplo, nos cursos de graduação, nós temos lá no seu currículo, né, disciplina de voleibol, mas que tem uma carga horária muito limitada, muito restrita, e a maioria das vezes tangem o vôlei de praia. No contexto não formal, né, são as atividades que são organizadas de forma mais sistemática, em períodos de tempo mais curtos, né, e são direcionadas normalmente a temáticas específicas. Então, isso se apresenta por meio de conferências, de seminários, workshops e clínicas. Tem o contexto desse processo de formação informal, quer dizer, ele vai aprendendo de forma empírica, né? Então, o treinador, ele vai, conforme as suas experiências ao longo da vida, ele vai acumulando, então, e adquirindo novos conhecimentos, habilidades, valores, por meio de uma forma mais autoguiada, né? Então, ele pode pesquisar por meio de internet, leitura de manuais de treinamento, livros e artigos científicos, observações de vídeos, diálogo com outros treinadores. Então, são formas, né, que são formas diferentes
e diversificadas de se obter o conhecimento. Em relação à formação específica do treinador de vôlei de praia no Brasil, nós temos, então, né, o curso Formação de Treinadores da Confederação Brasileira de Voleibol. Tem, então, essa missão de formar e capacitar profissionais para que possam atuar como treinadores nas competições nacionais e internacionais. Então, esses cursos eles são divididos de acordo em níveis, são divididos em níveis de acordo com a trilha de conhecimento. Então, atualmente, a gente tem o nível 1 e o 2, né? E agora a proposta de sair o nível 3, que a gente espera que ainda saia esse ano. Mas, atualmente, estão, de acordo com o regulamento desses cursos, no nível 1, ele, desde que o profissional ele possa atuar desde a iniciação até a categoria sub-17. O nível 2 até a categoria sub-21 e o nível 3 vai permitir com que atue em qualquer categoria, né, em qualquer nível, e principalmente para o nível internacional. Em todas as categorias, né, é uma condição dele ter o CREF, né, ele estar filiado ao Conselho Regional de Educação Física. Uma outra forma específica, né, foi o COB, por meio do Instituto Olímpico Brasileiro, criou a Academia Brasileira de Instrutores, justamente com o objetivo de complementar a formação profissional dos treinadores. E a primeira turma foi essa de 2018, no qual nós pertencemos. Milstead e colaboradores, eles apontam que, apesar do elevado alcance no número de treinadores certificados nesses cursos, a qualidade dos processos formativos é questionada nos últimos anos em relação às estratégias de ensino empregadas, que situam os treinadores como meros receptores de informação, com poucos momentos de atividades práticas, no qual a sua experiência e conhecimento prévio são poucos explorados. Então, com base nessa realidade, né, a reestruturação das atividades de aprendizagem, elas têm sido sugeridas como uma das alternativas para alcançar impactos mais positivos na formação desses treinadores. Em contrapartida, esses cursos, eles nos promovem, né, e nos propicia, desculpa, a ampliar nossa rede de relacionamento, né? Então, esse network ele é muito importante, porque a gente tem um contato com diversos profissionais de diferentes contextos. No caso do nosso grupo aqui, uma treinadora do Mato Grosso do Sul, uma do Paraná, né, uma do Ceará, outra de São Paulo. Então, cada um está envolvido num contexto diferente, né? O Oliveira trabalha lá com alto rendimento, nós trabalhamos aqui um pouco mais com a base, e adultos mais nível amador. Então, esse relacionamento diverso com esses profissionais faz com que a gente gere um aprendizado um pouco mais significativo que esses cursos nos permitem. Bom, o que seriam competências, né? Muitos confundem os dois como sinônimos. Então, são dois conteúdos principais do nosso estudo. Então, é importante a gente definir aqui o conhecimento trata-se da representação de um domínio de conteúdos ou princípios teóricos que são aprendidos. Então, é o saber o que fazer. Então, o que as pessoas precisam saber para desempenhar determinada tarefa, né? E Gilbert, Trudel e Coté, eles nos apresentam que o conhecimento ele se divide em alguns domínios. Então, no domínio científico, é o proveniente da formação acadêmica. O domínio do conhecimento prático, ele é originado pela sua prática de treino acumulada como treinador, né? Conhecimento resultante da prática esportiva como ex-atleta, né, que já vivenciou várias situações de treino, de competição. Então, não necessariamente o treinador, para ser, né, um bom treinador, ele não necessariamente precisa ter sido ex-atleta, mas aquele que foi atleta, principalmente da modalidade ali, ele tem um plus, né? Ele consegue, eu acho que é um algo a mais. O conhecimento interpessoal, então, que é o composto pelas relações que ele estabelece com os integrantes da sua comissão técnica, com seus atletas e com os outros personagens do cenário esportivo. E o conhecimento intrapessoal, que é muito importante, né? A capacidade do treinador pensar e analisar sobre si próprio, né? E conseguir identificar quais são as suas reais necessidades na aquisição de novos conhecimentos para poder atuar de forma mais eficaz. E competência seria implicar na capacidade intelectual de utilizar a informação em conformidade com a situação específica. Então, seria a interação entre o conhecimento, as habilidades, as atitudes
e a situação envolvida. Então, consiste na capacidade do treinador escolher entre os diferentes comportamentos possíveis o ideal para que ele possa cumprir os objetivos pré-estabelecidos. Então, seria essa interação, né, entre o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Então, ser competente significa saber o que fazer, como fazer, quando e por quê. Então, justifica um pouquinho a preocupação com o desenvolvimento da capacidade de análise e tomada de decisão por parte do treinador. O presente estudo foi realizado para responder a seguinte questão: quais os conhecimentos e as competências os treinadores brasileiros de vôlei de praia consideram importantes na atuação profissional? Acreditamos, então, que esse estudo ele foi importante no sentido de identificar os conhecimentos e as competências mais valorizadas pelos treinadores brasileiros de vôlei de praia no desempenho da sua função, fornecendo dados relevantes para o melhoramento da elaboração de projetos pedagógicos do sistema de certificação profissional de treinadores esportivos. A escassez de estudos centrados nos treinadores de vôlei de praia e suas competências profissionais. Eu vou agora passar aqui a palavra para o Márcio. Só um instantinho para o... Ok, Lulu. Isso, Márcio, fala para você aparecer para mim aqui na tela mais fácil. Aí. Pronto, vê se chegou aí. Ok. Vamos entrar aqui. Só um minuto, gente. Vamos lá. Apareceu aí? Ok, só coloca na apresentação agora. Ok, Modo ok. apresentação. Ok, gente, vamos lá. Bom, então, após nós levantarmos o problema de justificativa, nosso objetivo geral seria de analisar quais os conhecimentos e competências que os profissionais, que esses treinadores consideram importantes, né, na sua atuação profissional. Nos nossos objetivos específicos, nós vamos descrever as características sociodemográficas desses profissionais, desses treinadores brasileiros do voleibol de praia, que participaram da pesquisa. O segundo objetivo seria descrever aí a importância atribuída por esses treinadores sobre conhecimentos e competências, através da percepção dele, estar relacionados à sua prática profissional como treinador. E também comparar a importância atribuída por eles, né, determinados conhecimentos e competências relacionados à sua prática, em função do sexo, da formação acadêmica e a categoria em que eles atuam. Bem, a nossa amostra, como o próprio Rossini falou no início lá, nós fizemos com 85 treinadores brasileiros do voleibol de praia, né, que atuavam na categoria de base e ou adulto, alguns atuavam nas duas categorias, né, sendo que nós tivemos aí 69 do sexo masculino e 16 treinadores do sexo feminino, uma média de idade de 41 anos e meio. Né? A maioria, todos eles que participam do circuito brasileiro, são 78 profissionais, 78 treinadores aí atuando no Campeonato Brasileiro, e naquele momento nós tínhamos 7 treinadores brasileiros também que atuavam no exterior, também atuavam nas categorias de base e adulto. Né? E a única condição para a participação nessa nossa pesquisa seria que esse profissional tivesse pelo menos 1 ano de prática competitiva como treinador, né? Já que nosso objetivo é avaliar esse treinador aí. Bom, nosso delineamento de pesquisa, ela foi uma pesquisa descritiva através de questionário já validado, né, de Santos e Mesquita, e foi adaptado esse instrumento, né, para que a gente pudesse realizar esse estudo. Santos e Mesquita, quando fizeram essa pesquisa, avaliaram mais de 300 profissionais treinadores de diversas modalidades, né, em Portugal, na verdade. Esse questionário ele foi composto de 33 questões fechadas, com uma escala Likert de 1 a 5 pontos, aonde esse profissional respondia o grau de importância, sendo 1 sem importância, e o 5 como se fosse de fundamental importância. A nossa abordagem com esses profissionais
nós realizamos eles pessoalmente, aproveitamos as etapas do nosso circuito brasileiro, né? Nas categorias de base, sub-21, sub-19, o Open, o Challenge, e abordamos esses profissionais, né, numa conversa, mostrando essa nossa pesquisa de campo aí, para que a gente pudesse justamente avaliar quais seriam esses conhecimentos e competências. Para aqueles que nós não conseguimos fazer pesquisa pessoalmente, né, se aproveitando a oportunidade das nossas etapas, nós enviamos por e-mail ou pela plataforma SurveyMonkey, para que eles pudessem responder e a gente poder, logicamente, ter aderência da maior parte dos treinadores. É importante dizer, gente, que antes da gente aplicar o questionário, nós fizemos um estudo piloto com 2 profissionais, 2 treinadores, né, de outras modalidades, já profissionais experientes também, que já trabalharam na base, no adulto, no rendimento, na formação, para que eles dessem feedback para a gente, para saber o que eles consideravam naquele questionário, se estava adequado, né? E a segunda informação é que esses profissionais também, eles assinavam um termo de consentimento aprovado pelo Comitê de Ética da Estácio de Sá, né, para que a gente pudesse aplicar. Bom, agora indo para o questionário, a primeira parte, né, como nós já dissemos atrás, nós levantamos os dados demográficos desses profissionais, desses treinadores aí, informações importantes para que a gente pudesse fazer cruzamento das informações, né? Então, o nível de escolaridade desse profissional, formação federativa, esportiva, o nível de prática dele como atleta, que eram informações importantes para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho e essa pesquisa. Bom, o questionário agora propriamente dito, como nós já dissemos lá, o profissional, esse treinador, quando respondia o questionário, lá nessa escala Likert de 1 a 5, onde ele dizia qual era o grau de importância para cada item desse que foi desprendido para ele responder. E dentro das competências, nós tivemos 21 questões, né? E nas questões sobre competências, nós dividimos em algumas partes. Como vocês veem aí na tela, né? O planejar o treino, nós temos 3 questões, onde, por exemplo, na primeira questão, planejar a sessão de treino em função das necessidades da equipe e do atleta em particular. Então, na percepção do treinador, ele avaliaria qual seria o grau de importância para ele essa competência. Nós dividimos ainda lá, além de planejar o treino, organizar e conduzir o treino, né, sempre pela percepção do profissional, avaliar e modificar o planejamento de treino, preparar a participação nas competições, orientar a equipe na competição, exercer funções de gestão, exercer o papel de treinador e formador e competências gerais. Então, aí foram 21 questões, né, que foram avaliadas para o próximo passo. E com relação ao conhecimento, nós tivemos outras 12 questões aí, como vocês podem ver, que também foram para cada item analisado pela percepção desse treinador, como ele faria isso. Bom, é importante, né, que o tratamento estatístico, né, teve que ter um tratamento estatístico para, logicamente, a gente ter um resultado sobre toda essa informação, levantado com esses 85 treinadores, né, nós usamos alguns testes aí, né, como Komorov, Smirnov, Friedman, Ben Whitney, Kruskul-Wallis, que era a forma que a gente tinha de justamente poder passar para vocês, né, essa informação de como a gente iria tratar o resultado. Bom, na primeira tabela aí, então já partindo para o resultado e a discussão desse trabalho que nós fizemos, a gente tem a frequência, né, sobre essa característica demográfica dos profissionais. Nós tratamos ela percentualmente nesse quadro, tá? Então é importante a gente avaliar, né, olha, do sexo masculino, nós temos 81% de treinadores do sexo masculino, praticamente 19% do sexo feminino. Na idade, como já dissemos, uma média de 41 anos e meio. Uma formação acadêmica, que nós temos uma grande maioria, praticamente todos, pelo menos cursando, né, que estão inseridos no processo educacional de ensino. Isso é um fato importante, saber que todos estão adquirindo conhecimento, né, através dessa formação acadêmica. Dentro da formação federativa, nós vimos aí também uma grande maioria já cursando esse curso de capacitação que a CBV promove para nós no D1, 2, e agora
Em breve, se Deus quiser, teremos esse nível 3 e com certeza você estará aí dentro, né, com vários profissionais. Na prática esportiva também nós temos um elo muito grande aí de pessoas que atuaram, né, que são ex-atletas. Naquele momento já tinha alguns atletas em evidência, né, que estavam ainda atuando como atleta e treinador, num nível de prática também considerável aqui, né, a maioria desses treinadores. Então, assim, se a gente for analisar esse quadro, a maioria tem uma formação acadêmica ou está tendo uma formação federativa, ou seja, de adquirir conhecimento. E a sua própria prática esportiva, né, gente? E o nível de prática leva ele a alguns conhecimentos que podem transformar que sua competência, inclusive melhor, né, para saber como atuar, como foi dito pela Lolo, né, na explanação dela, como, quando e por que atuar. Então, quanto mais experiência adquirida por esses profissionais aí, eu acho que facilita o processo de ensino-aprendizagem para a gente dar esse suporte, esse amparo para esses nossos treinadores, esses nossos atletas, que hoje, né, temos um voleibol de praia campeão e com certeza com melhores informações nós vamos conseguir melhorar ainda mais o nível, continuar atingindo sucesso na nossa prática. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Francisco Oliveira, que vai seguir a explanação. Vamos nessa, Márcio. Obrigado. Bem, pessoal, boa noite. Novamente para quem entrou agora, né? Mais algumas pessoas, eu acredito que entraram aí no meio do caminho. Eu me chamo Oliveira Neto, vou dar continuidade na apresentação desse trabalho, que foi introduzido aí de forma brilhante pela Lolo e dando essa continuidade com o Márcio. Ela deu uma passeada pelo nosso referencial teórico, que é imenso. Quando a gente começou a estudar sobre isso, apesar de existirem poucos estudos, mas tem muita coisa produzida assim com uma profundidade muito grande, com destaque para o Coté, para o Demers, para o Collins, Gilbert, que desde aí os anos 90 já começaram a levantar essa questão dos programas de formação de treinadores, dos programas nacionais, onde os mais citados na literatura são os programas canadenses, o canadense e o programa europeu, que são duas certificações muito importantes que descrevem um passo a passo e um cabedal de conteúdos que devem estar presentes na formação dos treinadores esportivos. O Márcio apresentou aí o questionário que nós utilizamos, né? Nós usamos como referência um estudo da Sofia Santos, que foi orientado pela Isabel Mesquita, uma referência também nessa parte de formação de treinadores, estuda muito essa temática, e, para nossa surpresa, ela já tinha feito um estudo, como o Márcio citou, com 343 treinadores de diversas modalidades em Portugal, exatamente tentando avaliar isso. Quais as competências e conhecimentos eles achavam importantes e qual o grau de importância que eles atribuíam a cada um daqueles elementos. Então, nós dividimos em 7 fatores, 5 deles relacionados a competências e 2 deles relacionados a conhecimento. Adaptamos o questionário que essas pesquisadoras utilizaram em Portugal para a nossa realidade brasileira. Tivemos a oportunidade também de fazer um breve levantamento de quantos treinadores estavam em atividade naquele momento, porque a gente não tinha essa relação, a gente não sabia quantos treinadores existiam, não havia esse registro. Então, foi para nós também importante poder identificar de uma maneira sociodemográfica quem era esse profissional, aonde é que ele estava, em que área ele atuava, qual a formação acadêmica que ele possuía. Então, isso já nos permitiu fazer um diagnóstico inicial de quem era esse profissional. E eu vou dar continuidade agora apresentando os resultados, mostrando um pouco o grau de importância atribuído a essas competências e conhecimentos pelos treinadores que responderam ao questionário e fazendo algumas comparações que nós achamos pertinentes, né, entre o sexo, entre a formação acadêmica, a sexo, ou o gênero, como você preferia, ou a formação acadêmica. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês irem entendendo um pouco melhor isso aí. Então, essa aí é a nossa segunda tabela, onde vocês podem visualizar aí os 7 domínios, como eu falei para vocês, os 5 primeiros relacionados a competências e os 2 últimos relacionados a planejamento. Então,
Vocês podem ver que as medianas e os desvios padrões deixou aí as notas atribuídas pelos treinadores que responderam à pesquisa sempre entre 4 e 5. Ou seja, eles atribuíram grande ou fundamental importância a todos esses conteúdos apresentados para eles. Isso nos deixou, de certa forma, felizes, né? Porque imagina só se os nossos treinadores não considerassem importante competências relacionadas a planejamento ou planejamento e orientação de competições. Isso seria, assim, uma surpresa desagradável. Então, ficamos felizes quando pudemos identificar esses resultados e vimos que todos os nossos treinadores, ou a maioria deles, atribuíram grande ou fundamental importância a todos os elementos destacados nesse questionário. As competências relacionadas a planejamento foram apontadas pela maioria dos treinadores como de grande importância. Corroborando informações encontradas na literatura, os treinadores devem ser capazes de traçar planos anuais e plurianuais de treino. Na categoria adulta, no voleibol de praia, muitas vezes isso não é possível, né, porque há uma volatilidade muito grande. Uma dupla que está jogando esse ano que vem pode não estar juntas, e então é muito comum esse troca-troca de jogadores. Mas mesmo assim, o planejamento anual é muito importante, porque o calendário competitivo no voleibol de praia é muito denso. O jogador brasileiro ele vai participar aí de 8 ou 9 competições no circuito brasileiro e pelo menos mais 10 ou 12 no circuito mundial. Então, são 22 torneios por ano que esse atleta precisa participar, né? Um atleta de alto rendimento. Se você for considerar que isso acontece em 10 meses, porque vai ter aí um mês de férias e um mês de preparação, vamos dizer assim, você vai ter uma média aí de 2,2, 2,4 torneios por mês, ou seja, é uma quantidade elevada de jogos e participação em torneios. Então, essa capacidade de planejamento anual, ela é muito importante para o treinador de voleibol de praia, em decorrência de um calendário apertado com um grande volume de competições. As competências de liderança e formação de treinadores, por incrível que pareça, foram aquelas que apresentaram números significativamente mais baixos. Mas vejam só, vamos tomar cuidado, né? Eles foram mais baixos, mas nenhum treinador deixou de considerar isso de grande importância. Mas se você analisar do ponto de vista estatístico, foi um valor que trouxe para baixo, né? Que apresentou uma diferença estatisticamente significativa quando comparadas às outras competências e conhecimentos. Mas, enfim, liderar, formar treinadores, com certeza é muito importante nesse processo, né? A competência de liderança e formação de treinadores, onde é que ela está presente? Né? Na gestão de profissionais, na gestão de processos, nas atividades administrativas. Isso cada vez tem sido mais incorporado à função do treinador. E vale até um questionamento se isso não tem ultrapassado o limite em alguns momentos. Você vê o treinador hoje sendo mais gestor do que treinador. É lógico que é importante o treinador ter conhecimento sobre gestão de pessoas, sobre como coordenar equipes, como gerenciar especialistas. Mas será que o treinador realmente também tem que ser o cara do administrativo, o cara que vai captar recursos, aquele cara que vai dialogar com patrocinadores, aquele cara que vai montar equipes? Então, esse já é um questionamento sobre a função do treinador moderno dentro do esporte atual. As competências de planejamento e orientação de competição também receberam uma nota muito alta, porque é na competição onde se coloca à prova tudo aquilo que a gente faz, que a gente acredita enquanto treinadores, né? O nosso resultado lá, na realidade, é aquilo que ratifica o nosso método. Então, cabe ao treinador definir o calendário competitivo, como vai ser a organização da equipe dentro da competição, como é que isso vai compor um planejamento estratégico dentro da temporada. Então, esse planejamento e orientação dos atletas dentro do ambiente competitivo, que muitas vezes é uma coisa que fica um pouco esquecida, né? A gente vive muito o ambiente do treino, vive muito o ambiente da preparação e termina deixando um pouco de lado aquilo que acontece quando nós estamos imersos no ambiente competitivo. Então, o treinador tem que ser bom no processo de preparação, mas ele tem que ser excelente no planejamento e na orientação dos atletas dentro do período competitivo. As competências pessoais
Então, como não poderia ser diferente, você vê aí uma nota 5, né, uma mediana 5, quer dizer, uma nota lá em cima para aqueles treinadores em relação às competências de planejamento e orientação de competição. As competências pessoais cada vez ganham mais espaço, ou seja, o treinador tem que ser capaz de interagir, não só com os atletas, mas, como a Lelô muito bem falou, com patrocinadores, com a mídia, com os pais, principalmente quando você trabalha nas categorias de base. Então, as características de, assim, a capacidade do treinador de se relacionar com as pessoas, de conhecer a si mesmo, de dominar as suas emoções, torna ele um treinador mais qualificado. É muito comum a gente ver um treinador um pouco mais exaltado no banco, xingando, falando palavrões, aquela vontade de vencer. Mas se você conversar com todos esses treinadores, e foi isso que a gente identificou nessa pesquisa, quando eles atribuem uma importância a essas características, eles gostariam de ter um equilíbrio emocional maior para se comportar melhor nesse tipo de situação. E uma outra competência que recebeu uma nota também muito elevada por parte dos treinadores é a orientação de treino. Nada mais é do que conhecer sobre a realidade do treino, elaborar atividades pertinentes para o momento, adequadas para as pessoas que estão realizando aquelas atividades, de acordo com a categoria, com a fase de desenvolvimento, estágio maturacional. Então, como utilizar as ferramentas de desenvolvimento ou de ensino, ou de possibilidade de melhora de desempenho, é uma coisa que está inerente ao trabalho do treinador. Um treinador que não conhece do jogo, que não conhece da estratégia, que não conhece da técnica, dos fundamentos, da organização dentro de quadra, ele deixa a desejar na sua atividade profissional. Então, os treinadores que responderam à pesquisa também destacaram esse aspecto, atribuindo fundamental importância para as competências relacionadas à orientação de treino. Vocês veem aí notas um pouco mais baixas quando a gente vai para o conhecimento, né? E aí o conhecimento é dividido em duas fases, dois domínios, o da metodologia e o da educação. Como é que a gente pode explicar isso aqui para vocês? A percepção do treinador sobre os conhecimentos relativos à metodologia, eles apontam que os treinadores consideram o conhecimento específico sobre a modalidade o recurso principal, e sem ele seria impossível. Mas, ao mesmo tempo, é como se isso fosse uma coisa já natural. Talvez porque a maioria desses treinadores são ex-atletas, tiveram uma vivência dentro do ambiente competitivo, dentro do ambiente de treino. Então, a parte metodológica já não parece ser uma coisa tão desafiadora para eles. Eles fazem com naturalidade. Então, talvez por isso, eles não atribuíram tamanha importância, né? Notas tão altas quando comparadas a outras competências e conhecimentos. E no que se refere à educação, poucos deles atribuíram valor mais elevado, assim, considerando fundamental a formação de novos treinadores, o processo de formação continuada, a presença em congressos anuais. Eu conversava com um treinador de handebol que atua na Europa, e ele me dizia que os treinadores de elite são obrigados a publicar pelo menos um trabalho por ano, eles têm uma carga mínima de curso de formação que eles têm que apresentar na federação deles por ano. Então, isso são diretrizes do AESES, que é o Align with High... como é que é essa sigla? Deixa eu pegar aqui uma peça para você. Align European Higher Education Sport Science. É uma certificação europeia que dá a condição desses treinadores atuarem nas equipes de elite, mas para isso eles precisam passar por uma carga horária de formação anual, curso de aperfeiçoamento, publicação de trabalhos. Então, o treinador brasileiro ainda não tem essa percepção de como é importante ele monitorar treinadores mais jovens, porque é ensinando que a gente aprende e se qualifica, e da importância dele estar sempre se qualificando, participando de cursos, congressos, eventos, curso de formação de uma maneira geral, para que ele possa melhorar a sua prática. Então, essa primeira tabela mostra para nós aí a questão principal do nosso trabalho. Saber o quê? O que é que eles consideram importantes? Para nossa surpresa, eles consideraram de grande e fundamental importância todos os pontos que nós colocamos aqui. Diferença para cima, orientação de treino e planejamento e orientação de competição. E o que chamou a atenção um pouco para baixo, liderança e formação de treinadores. Ou seja, a capacidade de administrar especialistas, de gerenciar equipes, monitorar treinadores mais jovens,
fazer um trabalho mais administrativo. Eles não reconheceram isso como uma atividade de fundamental importância. Tudo bem? Vamos em frente, então. Na tabela 3, a gente já começa a fazer comparações. Aqui nós vamos comparar treinadores do gênero masculino e do gênero feminino. Se havia diferença nas notas atribuídas por treinadores de diferentes gêneros. Como vocês podem observar aí na tabela, as mulheres, as treinadoras do sexo feminino, era para estar vermelhinho aqui, não ficou. As treinadoras do sexo feminino, elas atribuíram notas maiores, grau de importância maior, às competências de planejamento e orientação de competição. Aliás, planejamento e orientação de competição e planejamento e orientação de treino, né? O que acontece aqui? A gente percebe que as mulheres estão um pouco mais preocupadas, as treinadoras do gênero feminino, com a coisa do planejamento anual. Aqui a gente encontra uma relação também com quem trabalha na categoria de base. Muitas vezes a gente trabalha com atletas que vai dos 15 anos até os 20, então a gente tem um planejamento com esses atletas. Eu mesmo, né? Eu falo a gente porque eu também vivi essa experiência de começar a iniciar o trabalho com atletas com 16 anos e levá-los até a categoria adulta. Então, planejar o que nós vamos fazer ano a ano é muito importante para que esse atleta continue se desenvolvendo. E as mulheres mostraram essa sensibilidade, atribuíram notas maiores que os homens nesses dois quesitos. Quando comparados, treinadores do gênero masculino e feminino, houve uma diferença significativa nas competências relacionadas a planejamento e nas competências relacionadas a planejamento e orientação de competição. Na tabela 4, a gente fizemos uma comparação aqui sobre a formação acadêmica, que é uma comparação que está muito presente nos trabalhos científicos. Eles utilizam muito a formação acadêmica e os anos de experiência. A maioria dos trabalhos que vão buscar essa informação, eles tentam fazer essa comparação. E aí eu já lanço mais uma pergunta para você que está assistindo aqui a nossa transmissão. O treinador da categoria de base, ele deve pensar do mesmo jeito da categoria adulta? Precisa haver uma diferença? Eles têm que pensar igual? Mas daqui a pouco eu vou conversar com vocês mais um pouco sobre isso. Nossa tabela, a gente está colocando aqui e vendo que não houve diferença significativa quando o treinador tinha o curso superior incompleto, quando ele era apenas bacharel ou quando ele tinha algum tipo de pós-graduação. Todos eles, no grau de importância que eles atribuíam às diferentes competências e conhecimentos, atribuíram valor similar. Isso pode ter acontecido em virtude da maioria deles ter passado pelo processo de formação da Confederação Brasileira de Vôlei, ou seja, fizeram o curso de nível 1 e o curso de nível 2, que deu uma base teórica e um olhar, uma interpretação similar. Então, de acordo com os dados que nós coletamos aqui, não houve diferença significativa quando separamos os treinadores em superior incompleto, bacharel e pós-graduado. E aí a nossa última comparação, que é essa tabela ponto 5, nós comparamos base e adulto. Será que o treinador da base pensa da mesma forma do treinador que atua na categoria adulta? Eles deveriam pensar diferente, eles deveriam atribuir nível de importância diferente para alguma desses conhecimentos e competências que nós colocamos? A realidade aqui é que não houve diferença significativa também. E a justificativa para isso pode ser que, dentro da nossa amostra, a maioria dos treinadores trabalhava tanto na base quanto no adulto. A gente tem aqui um número pequeno, né, de 22 pessoas que trabalham na base, e vamos para um número muito maior, 62 que trabalham na categoria adulta. E quando você coloca aqui, quando a gente foi analisar esses dados e ver por que não houve diferença, essa foi a conclusão que nós chegamos dentro do nosso trabalho. A maioria desses treinadores, eles englobam essas duas funções. Eles tanto são treinadores de base, como são treinadores da categoria adulta. Daí, talvez, isso não tenha manifestado diferença ao atribuir nível de importância para conhecimentos e competências durante esse processo. Então, algumas limitações do nosso estudo, né?
nós não tínhamos um número significativo de treinadores da base e para o adulto para a gente fazer essa comparação. Uma outra limitação é que nós não utilizamos os anos de prática também para fazer essa comparação, que é muito comum na literatura. E, ao comparar o gênero, nós também temos poucas mulheres. Foi também um achado, né, nos dados sociodemográficos. Nós temos poucos treinadores do gênero feminino quando comparados com o masculino. Então, talvez isso possa ter enviesado um pouco os resultados e, em estudos futuros, isso precisa ser considerado de uma forma mais criteriosa. Então, como conclusão do nosso trabalho, né, chegando no final, para a gente deixar aberto aí para as perguntas, para os questionamentos, que é a melhor parte, como um objetivo era apresentar dados sociodemográficos também, nós identificamos que a maioria dos nossos treinadores estão com uma idade média de 41,6 anos, ou seja, são treinadores experientes, né, que já passaram por um processo de formação longo. 39,8% deles são pós-graduados, quer dizer, são profissionais com um nível acadêmico satisfatório para atuar na modalidade. Temos mestres e doutores também, mas esse número de quase 40% sendo pós-graduados, isso é muito bom. E 86,7% deles fizeram os cursos de formação da CBV. Ou seja, passar por esse processo de formação na Confederação Brasileira de Vôlei é importante para a melhoria, para qualificar esse corpo de treinadores que nós temos em atividade no Brasil e treinadores brasileiros que atuam no exterior. Os participantes da pesquisa atribuíram fundamental importância à maioria das competências e conhecimentos investigados no questionário, com exceção dos relacionados à liderança e formação de treinadores, que tiveram valores significativamente menores. Porém, o grau de importância foi razoável. É aquilo que eu disse para vocês, cuidado ao interpretar esse dado, né? Foi mais baixo estatisticamente quando comparado aos outros, mas isso não quer dizer que os treinadores não atribuíram grande importância às competências de planejamento. A diferença entre o sexo, os gêneros, demonstrou ser um fator diferenciador. As treinadoras, né, os treinadores do sexo feminino valorizaram mais as competências de planejamento e orientação de competição. E quando comparamos esses treinadores em relação à formação acadêmica e o nível de atuação aqui, entenda se ele trabalhava na base ou no adulto, não houve diferença significativa entre o grau de importância atribuído a essas competências e conhecimentos. Então, o que nós tentamos investigar, né, a gente tem muito mais dados aqui que podem ser aprofundados desse questionário, mas exclusivamente nesse trabalho, era isso aqui. Quais as competências e conhecimentos que os treinadores consideravam mais importantes? Para quê? Para que isso sirva de referência para a criação de novos modelos de formação ou modelos de formação ampliados, com base no que acontece já em outros países, planos nacionais de esporte, trazer uma apresentação superficial, sociodemográfica, saber quem são essas pessoas, né, em que nível de escola eles possuem, em que categoria eles atuam, se há diferença de pensamento quando nós comparamos o gênero, a formação acadêmica e a área de atuação. E essas perguntas foram respondidas pelo nosso trabalho, que deixou todos nós muito satisfeitos no final, né, de poder ter um raio-x do que acontece com os treinadores de voleibol de praia brasileiros. Aqui, a gente apresentando algumas das nossas referências, né, eu não sei como se vocês vão poder ter acesso ao nosso trabalho completo, como é que isso está sendo feito aqui na Confederação Brasileira, através desse programa tão bem conduzido. Deixar aqui o nosso muito obrigado a todos pela atenção e nos colocamos aí à disposição agora para os questionamentos e perguntas. Boa noite a todos. Boa noite, Oliveira. Parabéns aos 4 pelo trabalho, excelente tema, né? Um tema bem contextualizado, não é? E dizer que a todos que o trabalho fica disponível, professora Márcia, professor Carlão, disponibiliza o trabalho para todos, para que tenham acesso, cada trabalho desse, que vai também enriquecendo o conhecimento de cada um dentro da área, né?
A gente tem aqui duas perguntas, né? Uma de Renato. Né? Renato pergunta o que é que o grupo acha, aí pode alguém responder aí do grupo, né? Da especialização do professor na quadra e na praia, para que ele possa descobrir talento na quadra e levar para a praia, ou vice-versa. Né? O que é que vocês acham dessa situação? Depois tem outra pergunta também. Bom, Rossini, na verdade, Renato, eu posso dizer assim, eu não sei o que o grupo pensa, mas eu acredito que quem trabalha com esporte, modalidade esportiva, que somos todos nós profissionais aqui, eu acho que seria o melhor caminho a ser feito. Né? Nós sabemos que existem modelos aí em países, em algumas localidades, onde, na verdade, você identifica esses talentos na verdade, direciona eles para as modalidades. Falando especificamente aqui da quadra e da praia, né, que é o nosso trabalho, nós sabemos que a maioria dos profissionais que trabalham na praia vieram da origem do indoor, assim como eu, assim como a grande maioria, né, porque a quadra vem já há muito tempo, né, com esse trabalho, e a praia hoje atingiu um nível de trabalho como o da quadra. Eu acho que seria fantástico se pudesse ser feito isso. E acho que, aproveitando a pergunta, eu sei que cabe, não é uma responsabilidade só da CBV, é uma responsabilidade de todos nós profissionais de poder proporcionar essa situação, né? De detectar esse talento. Porque, assim, eu trabalho aqui com o voleibol de praia, venho do voleibol indoor, e eu vejo muitas vezes, e me desculpem o pessoal do indoor, porque eu pertenço também ao indoor, né? Existe um certo ciúme com relação à transição de alguns atletas que saem do indoor e vêm para a praia, e não deveria ocorrer isso. Eu acho que seria muito interessante mesmo, caso fosse possível, né, fazer essa detecção de talento para que fosse direcionado. Por que é que você vai forçar uma situação que não é necessária? Eu tenho, na verdade, aqui, por exemplo, para usar como exemplo, uma menina, garota que tem um talento muito bom, que eu tenho certeza que ela se daria muito bem na praia, e eu sei que ela não vem na praia porque o indoor segura. Mas eu também não insisto, eu tenho inclusive relacionamento com a família, e em nenhum momento eu falei assim, não, larga a quadra. Eu digo para ela, faz os dois, e depois a gente vai direcionando qual vai ser o melhor caminho para ela. Né? E eu acho que esse talento pode ser benéfico, não é para mim e nem para o vizinho, ele é benéfico para todo mundo, e principalmente para o atleta que está em formação, né? Para que ele atinja um nível de excelência no futuro e que possa representar nosso país. Então, assim, eu acho que a tua pergunta é ótima, Renato, e é uma das coisas que eu mais luto no meu trabalho há muito tempo, inclusive trabalhei na área escolar por muito tempo, e dentro da escola a gente fazia muitas vezes essa detecção, e indicava, falava assim, olha, esse tem um perfil aqui para jogar basquete, não adianta, ele poderia ser um grandão e eu queria no voleibol, eu falei, mas não adianta trazer ele para o voleibol. Então, eu acho que a gente tem que direcionar, e eu acho importante esse trabalho aí, nessa coletividade. Mesmo que nós tenhamos o voleibol indoor e o voleibol de praia, duas modalidades diferentes, mas elas são voleibol e são esporte brasileiro. É isso que nós temos que ver, e não precisa ter esse ciúme para saber onde vai ser direcionado esse novo talento. Oliveira, o Lota quer se posicionar alguma coisa em relação à pergunta? Não, eu acho incrível também essa possibilidade de poder trabalhar nos dois. Também vim da quadra, fui atleta há muito tempo da quadra, comecei como treinadora de quadra também, e comecei depois meio por acaso na praia, me apaixonei, e eu creio que principalmente na base, se a gente poder proporcionar, né, o atleta praticar os dois, eu acho que seria ideal. Lógico que vai chegar numa certa idade, um certo momento, que ele vai ter que se decidir, né? Mas e observando muito hoje o vôlei indoor, né, como ele é muito específico, né? Então tem que ser muito alto, eu sou uma central, eu só tenho que ter altura, faço normalmente ali 3 bons fundamentos. Então, esse tipo de atleta na praia ele não vai se dar tão bem. Então, eu creio que a gente na base conseguiria bem levar esse atleta nas duas modalidades, né? Como o Márcio falou, são totalmente diferentes nas modalidades, mas os fundamentos são praticamente, né? Lógico que a forma de executar de alguns fundamentos são diferentes, mas é vôlei, né? Então, acho que até certo momento, certa idade, a gente consegue, eu acho que proporcionar um desenvolvimento integral desse atleta. E aí, depois de uma certa idade, realmente ele vai ter que escolher, né? Então, eu acho que a gente consegue ampliar um leque de opções
e selecionar mais em quantidades do que restringir. Ok. Oliveira? Eu vejo que o papel do treinador ele vai muito além do que determinar uma modalidade ou alguma coisa do tipo, né, Renato? O treinador talvez seja o adulto mais importante na vida de um adolescente. É ele que vai passar valores, é ele que vai estar num ambiente propício para o aprendizado, é ele que vai provocar situações, emoções. Então, independente se ele é um treinador de voleibol de quadra, se é um treinador de vôlei de quadra, de praia, aonde ele atua, o que é que esse jovem gosta de fazer, eu acho que o mais importante é, enquanto treinador, você exercer o seu papel. Qual é o seu papel? Ensinar através da atividade física, se você trabalha na base, e a sua pergunta vai mais para a categoria de base, porque depois da categoria adulto o jogador já está definido o que é que ele vai fazer, e auxiliar nesse processo de criação desse ser humano, utilizando o esporte como uma ferramenta de inserção, de desenvolvimento de conteúdos. A gente fala muito hoje das life skills, tem vários estudos sobre isso, né? O esporte, de uma maneira indireta, desenvolvendo habilidades para a vida. E, assim, eu acho que ser treinador é muito mais do que optar por uma modalidade. Ser treinador é ser íntegro, é ser verdadeiro, é ser leal e transmitir esses valores para as pessoas com quem você trabalha. Ok. Vem mais uma pergunta aqui. Lucas, pergunta, acho que é mais para Oliveira, sobre o que você falou sobre a diferença de pensamento entre um técnico da base e um técnico do profissional, né? Aí ele pediu que falasse mais um pouco sobre isso. O que é que você acha? Deve pensar diferente? Deve pensar igual? Ele acha que deve pensar meio a meio, sabe? Meio termo, né? Então, o que é que você acha disso, Oliveira? Para mim que você tem experiência de trabalhar com as duas categorias, né? Assim, uma experiência bem de longo tempo, de muito trabalho, né? Então, Lucas está perguntando isso. Depois tem uma outra pergunta, que é se vocês acham que o curso do COB deveria ser dividido também para a categoria de base e para a categoria profissional. Né? Se misturando, não fica muito assim, a heterogeneidade dispersa muito. São essas duas perguntas que estão aqui. Uma de Lucas, a outra vem... Está aqui uma sigla aqui, mas não dá para ver de quem é. Mas é de um centro de treinamento. Está identificado como um centro de treinamento. Lucas, obrigado por ter aceito aí a provocação. Eu acho que isso é quem eu, né, para dizer, dar uma resposta definitiva sobre isso. Mas acho que o mais importante aqui hoje é a gente lançar essa interrogação. Quem é o treinador da categoria de base? Quem é o treinador da categoria adulta? Eles são pessoas diferentes, que exercem papéis diferentes, que têm objetivos diferentes na sua prática. Então, a minha opinião, Oliveira, eu acho que eles deveriam ter um pensar diferente. Eles deveriam atribuir nível de significância diferente para alguns daqueles conteúdos que foi apresentado no nosso questionário. Por que no nosso questionário não deu diferente? Então, se deveria, né, que era uma coisa que eu esperava a princípio, porque na nossa amostra, a maioria dos treinadores trabalhava tanto na categoria de base quanto na categoria adulta. Quando eu começo a ter treinadores trabalhando nas duas categorias, eu começo a correr alguns riscos. O risco da especialização precoce, que pode provocar uma desistência também rápida desse jovem que poderia ser um talento promissor. Eu posso planejar equivocadamente a minha carga de treino, porque eu estou mais visualizando as atividades do adulto e menos visualizando o que é importante para aquele jovem desenvolver no período de formação dele. Então, Lucas, para mim isso aí é uma questão muito importante. Para quem você trabalha, com quem você trabalha, qual é o objetivo daquela categoria, o que é que você quer desenvolver. E aí você tem, cada treinador tem que ter a característica específica para aquilo. Tem aquele cara que é o cara para trabalhar na base, aquele cara que vai ensinar, aquele técnico formador, disciplinador. Tem aquele técnico do adulto que é um cara mais estrategista, que tem mais experiência internacional, que consegue planejar melhor o sistema de competição, planejamento estratégico anual. Então, eu queria mesmo com essa pitadinha aí que eu coloquei, era despertar em todos nós que estamos aqui hoje um pouco esse pensamento. Quem é que eu sou? Onde é que eu trabalho? Então, o que é que eu devo desenvolver enquanto conhecimento e competência para me tornar um profissional excelente ali?
Perfeito, Oliveira, perfeito. Falou, tocou bem nos pontos bem específicos mesmo em relação a isso. Também, assim, tem uma outra pergunta aqui, do professor Alex, aqui da Paraíba. Que vocês se posicionassem em relação a o aluno que ele é formado na base também na praia, sendo o inverso. Seria interessante para ele depois de jogar quadra, não é? Que também, com a experiência que vocês têm de trabalhar em base, poderiam falar em relação a isso, né? Professor Alex, aqui da Paraíba, pergunta isso. E professor Celso, né, do Espírito Santo, nosso grande amigo Celso, né? Ele coloca muito bem colocado o posicionamento de Oliveira, né? Eu também considero muito bem colocado, né? A preocupação, às vezes, do técnico que só trabalha com adulto ou trabalha com os dois, é visualizar um mini atleta adulto ali e trabalhar a coisa precocemente, né? Esquecendo das coisas mais importantes para aquela faixa etária. Mas vamos lá, a pergunta do professor Alex é relacionada a isso. Vocês, nos Estados Unidos houve muito tempo isso, né? O pessoal da praia depois ia para o indoor, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso. Também dizer a vocês que o objetivo aqui do trabalho aqui da CBV é jogar interrogações, né? Ninguém é dono da verdade. É sempre jogar interrogações para estimular discussões, né? As trocas os conflitos de ideias, é esse o objetivo, para fervilhar esse vôlei de praia cada vez mais. Né? E a gente está conseguindo, graças a Deus. Muitas ideias diferentes, ideias sempre, 95% das ideias muito boas. Né? Então, vamos lá, a pergunta do professor Alex. Bom, eu creio que se ele iniciar na praia, vai depender muito também do treinador da quadra, né? Se ele é muito especialista, né? Especializa precocemente, mas eu creio que ele iniciando na praia, pelo menos a parte de fundamentos, ela é muito mais trabalhada de uma forma geral, né? Porque o jogador de vôlei de praia tem que saber fazer tudo, né? Sacar bem, levantar, receber, atacar, bloquear, enquanto que às vezes no indoor essa especialização acontece muito precoce, muito cedo, né? Na minha opinião. E eu vejo, até assisti uma live do Zé Roberto Guimarães falando sobre isso, né? Que ele vem numa escola de versatilidade, né? E que ele acha que a gente especializa realmente muito cedo. Eu concordo, porque tem crianças, às vezes, com 12 anos, eu já sou líbero, eu já sou levantador, e não teve a oportunidade, de repente, de vivenciar todas as funções que existem no voleibol. Então, assim, dependendo da forma como esse profissional trabalha, mas ele migrando ao contrário, né, se eu entendi bem a pergunta, né, ele fala que normalmente vem do indoor para a praia, e eu creio que da praia para o indoor também eu creio que vai ter bastante benefício, porque a forma da gente trabalhar de uma forma bem generalista, né, em todos os fundamentos, né, a gente trabalha muito essa facilidade de deslocamentos, né, por causa da areia, então eu creio que quando ele chega no indoor, ele tem uma facilidade maior para se adaptar também àquela situação. Perfeito. Algumas perguntas falando sobre o ponto que Márcio tocou também, os ciúmes dos atletas, dos técnicos do indoor com os atletas que jogam no indoor e não pode jogar na praia, né? Então, não é muito pergunta, mas são mais afirmações, né? Deixa eu dar só uma palavrinha, Rossini, sobre essa pergunta aí, também, que eu acho legal. Tranquilo, excelente. Pode falar, Paulo Vieira. Você tinha falado sobre o curso, né? Também lá, se não era para ser dividido, o curso do COB. Sim, o curso do COB, foi. Isso. Na realidade, é o curso de esporte de alto rendimento, mas ele está mais voltado para as categorias de base. O Comitê Olímpico Brasileiro está preocupado em formar profissionais que possam pegar esse jovem atleta, 12, 13, 14 anos, e conduzi-lo de uma forma segura até a categoria adulta. Lógico que também dentro desse corpo teórico, do conteúdo que é passado para nós lá, também existem coisas relacionadas à categoria adulta. Mas o objetivo principal dele é qualificar os treinadores que trabalham com os jovens para levá-los até a categoria adulta. Essa coisa de utilizar a praia como base para depois ir para o indoor é bem legal, né? A gente vê nas categorias adultas de diferentes modalidades, muitos treinadores utilizando o ambiente da praia para melhorar fisicamente os seus atletas. Até mesmo na corrida, né, Rossini, que hoje você está fazendo, muita gente vai treinar na areia, né, para melhorar o seu desempenho na corrida. O futebol, todo time de futebol tinha uma caixa de areia para os jogadores treinarem na areia.
E muitos treinadores de voleibol indoor, na pré-temporada, levam também os seus atletas para treinar na areia. O objetivo, na maioria das vezes, e você vai encontrar artigos científicos falando sobre isso, é melhorar o condicionamento físico. Alguma coisa relacionada à aptidão física que ele pode desenvolver no solo, né, que a gente encontra no ambiente do vôlei de praia, que pode se transformar em benefício quando ele vai para uma outra atividade. Mas em relação mesmo ao desenvolvimento da técnica, dos fundamentos, eu acho que a Lulu foi muito feliz aí no comentário dela. É uma coisa mais versátil, o voleibol de praia dá mais possibilidades. Ao vivenciar mais tempo na areia, você pode ter adaptações aí neuromusculares. Eu me lembro que eu já ouvia isso há anos. O Júnior dizia que jogava muito futebol de areia. Talvez alguém aqui não conhece nem o Júnior, só o comentarista, mas foi um craque do Flamengo. E ele dizia, rapaz, eu acho que o fato de eu ter jogado muito futebol na areia melhorou muito a minha performance quando eu ia jogar no campo. Por quê? Porque eu ganhei mais propriocepção, porque eu me sentia mais equilibrado, enfim. Aí uma coisa mais empírica, né? Uma coisa que ele acreditava. Mas eu não tenho dúvida que o ambiente areia, que o ambiente praia, promove uma série de elementos que fazem a pessoa se desenvolver e facilita a adaptação em outros terrenos. E a gente falou aqui que o treinador tem que ter conhecimentos e competências, mas o atleta também tem conhecimentos e competências, né? O atleta tem o conhecimento declarativo, ele tem que ter o conhecimento processual, ele tem que ter o conhecimento situacional e por aí diante, e tem que ter a competência necessária para utilizar esse conhecimento numa determinada situação para tomada de decisão, principalmente no voleibol de praia. Porque quando a bola sobe, sou eu que tenho que decidir o que é que eu vou fazer com ela. Eu costumo dizer que o vôlei de praia é uma disputa de pênaltis, né? Só que a bola está sempre no ar. Toda hora a bola está no ar e eu tenho que converter o meu pênalti. Então eu tenho que tomar uma decisão analisando aonde a bola está, como o adversário está. Então, utilizar o voleibol de praia como um processo de formação para outras modalidades, no caso o voleibol de quadra, eu acho que pode ser importante sim, por todos esses motivos que eu acabo de falar aqui. É uma pergunta aqui também, professor Rui Vasconcelos, grande Rui. Ele pergunta, qual a modalidade, praia ou quadra, um atleta de base que tem dificuldade financeira teria mais chance para chegar a ser um atleta profissional? Rossini, essa resposta está fácil até de responder, né? Mas é uma boa pergunta. Na verdade, hoje, a maioria é direcionada para o voleibol indoor. Como eu narrei lá até a situação daquele talento que poderia estar na praia, a família vislumbra para os dois filhos que no voleibol indoor ele vai ter mais oportunidade financeira, que é mais fácil. A gente sabe, até porque o voleibol de praia há um investimento natural, né? De todos nós, quem trabalha na praia sabe, há um investimento do atleta, há um investimento do profissional. E no indoor já existem outras possibilidades, não que não haja na praia, né? Hoje eu tenho um projeto que eu posso promover algumas poucas coisas para os atletas, diferentemente da situação de outros lugares. Mas eles vislumbram muito no voleibol indoor, talvez por aparecer mais e por essa oportunidade que o voleibol indoor promove para eles já. Ótimo, ótimo, Márcio. Eu tenho colocado sempre, eu tenho participado de alguns encontros científicos, né, em relação ao treinamento esportivo, né? E aí eu tenho colocado sempre uma palavra, sabe? Essa semana passada estavam lá com o Nélio, né? Acho que você conhece Nélio de Moura, né? E tinha um pessoal lá do basquete, que foi um preparador físico aí do Flamengo, Diego, né? E um menino que era preparador físico do basquete aí de São Caetano. E a gente falando sobre pliometria, né? E uma das coisas que a gente colocou, que sempre está no esporte, é isso, depende. A palavra que mais deve existir no esporte é essa, depende. Tudo depende da situação que você está enfrentando. Também é essa, depende. Mas eu tenho uma pergunta aqui para vocês, para todos, né? Uma pergunta bem interessante. Como vocês acham, acho que mais para todos, mas como vocês acham que o curso de licenciatura ele foi separado do curso de bacharelado, não é? Há pouco tempo, né? Acho que mais precisamente há uns 7 anos, né? E estão pensando em voltar. Como vocês acham que o curso de licenciatura pode contribuir no curso de bacharelado na iniciação desportiva?
Eu creio que pode contribuir mais na parte de didática, né? De processos pedagógicos, na forma da didática de como ensinar determinados E, fundamentos, né? Habilidades. Então, eu creio que a parte que a licenciatura pode contribuir, né, nessa formação seria mais essa parte, porque no bacharel eles não têm, né, esses conteúdos. Né? Apesar de ser um ambiente não escolar, mas fica longe da especialização esportiva, né? Então, eu acredito que a licenciatura ela pode contribuir com essa parte de processos pedagógicos, não que no bacharel não tenha, né? Porque quando a gente vai ensinar os processos pedagógicos de determinados fundamentos, a gente segue essa linha, mas eu creio que essa parte de metodologia de didática ela pode contribuir, na minha opinião. alguém quer falar mais alguma coisa dos É, Márcio? eu tenho uma Bom, visão Rocine, meio mais pura em relação a essa questão. As pessoas até ficam assim chateadas quando eu falo, mas eu costumo dizer que esse profissional de educação física que a gente conhece, ele vai acabar. Os dias deles estão contados. Ele vai se transformar, nós vamos chamar ele de outra coisa, vai haver uma mudança, vai haver uma transformação. Para mim, isso é um caminho sem volta, já tem acontecido nos últimos anos, passa por essa discussão do bacharel, do licenciado, mas para mim o que é muito claro é que daqui a pouco não vai ter mais professor de educação física, vai haver um outro profissional que vai absorver isso, eu não sei como ele vai se chamar, mas as coisas vão se separar de alguma forma, e para mim isso é muito claro. Não sei se vocês sabem que as grades eles estão acabando com o esporte propriamente dito específico, né? Não sei se vocês estão acompanhando isso. Isso está sendo um mal para o esporte, porque tem poucas pessoas saindo de dentro das faculdades querendo trabalhar com esporte. Estão querendo trabalhar como personal trainer, não é? Em academias, em boxe de crossfit. Bom, por isso mesmo, nos cursos da CBV, a gente tem preocupado no curso nível 1, eu e Cajá, e agora a gente está querendo passar para mais pessoas isso, porque a gente assumiu muito isso, que a gente estava ali um pouco ligado ao profissionalismo do vôlei, mas muito ligado à área acadêmica, né? Então, assim, a gente, desde quando a gente viajava, a gente sempre ia visitar a professora Isabel lá em Portugal para ver a área acadêmica, como funcionava, né? E aí, o que é que acontece? Nós nos preocupamos quando houve essa separação, porque quando vinha o professor licenciado com licenciatura plena, ele já tem alguma noção de didática, de metodologia de ensino. Aí depois passou a vir alunos para o curso nível 1 sem isso. E a gente, como o curso é muito curto, né, eu digo que o curso é algo para estimular o aluno a estudar. Né? E aí a gente já teve muitos que fizeram o curso e depois quiseram continuar a educação física, fazer mestrado, tem alguns com doutorado. Mas a gente tem dito sempre isso no curso. A gente vai curso no V1. A gente tem falado sempre isso. A gente vai falar de tudo aqui, até de voleibol, no nível até de voleibol, que a gente tem ficado preso. Eu observo muitas aulas de Cajá falando de método parcial, método global, né? método de desenvolvimento de jogo. Quer dizer, eu tenho falado muito sobre as metodologias de ensino, tenho falado muito sobre os autores de metodologia, de Goltani, de Vygotsky, de Ausubel, de Freire, sabe? Tenho falado muito sobre isso. E a gente tem se preocupado muito com isso, porque tem muitos lá do nível 1 que eles trabalham ali com a escolinha, com iniciação. Né? Então, às vezes eles vão para lá querendo aprender o alto rendimento. Né? E até agora a gente também não teve a oportunidade de falar do alto rendimento mesmo, até pela heterogeneidade do público que é trabalhado. Né? Chega lá no curso, um atleta que tem mestrado, um aluno que tem mestrado, o outro que está começando a graduação, é um ex-atleta. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. Mas agora, com esse curso que vai sair o nível 3, vai ser um curso totalmente voltado para o alto rendimento. E a gente tem buscado, eu, pelo menos, apresentei a Márcia, o Carlão, uma equipe que agora a gente está com 90% de pessoas que têm a prática muito boa, e pessoas com doutorado. Então, assim, a gente vai analisar. Hoje a gente já consegue ter professores que possam ensinar, que essa é uma preocupação minha, sabe? É que o professor, às vezes, ele tem lá um doutorado, mas a gente teve uma prova aqui na universidade para atletismo, e quem veio foi Lechec. Lechec veio para avaliar a prova.
E ele fazia algumas perguntas de atletismo aos concorrentes e via, né, isso aqui não é do atletismo, está reprovado. Porque os caras só tinham conhecimento acadêmicos, não tinham prática nenhuma. Mas hoje a gente consegue reunir um grupo de pessoas nas diferentes multidisciplinares, né, nas diferentes disciplinas, que têm uma prática muito boa. Né? Eu estou sugerindo alguns professores que têm uma experiência prática muito boa no voleibol de praia, em competições, né? Então a gente conseguiu reunir mais ou menos um grupo com quase todos doutores e que com boa experiência na Coreia. Então essa é a preocupação da gente para o nível 3. Né? Inclusive, no nível 2, nós temos colocado algumas coisas como estudo de caso. Né? A gente cria uma situação que ocorreu, por exemplo, a final olímpica, tal, como era que você ia preparar a sua equipe para isso? Né? Então, mas o nível 2 ele ainda está muito... Sabe? Você não pode se aprofundar muito, porque ainda tem muitos alunos que são da base. Né? Agora, não. Esse curso, o objetivo vai ser voltado, o objetivo do curso é preparar treinadores de vôlei de praia do Brasil para competições internacionais. Então, vocês vão ver que tem uma grade curricular bem abrangente, com a psicologia do esporte, com administração, Oliveira, muito para administração de equipes, né? Para preparação física específica para o voleibol, né? Pré-periodização específica para o voleibol, relação institucional específica para o voleibol, como você se relacionar com a FIVB, como você se relacionar com a CBV, como você se relacionar com outros técnicos de outros países. Né? Eu tinha sempre a oportunidade de me relacionar com outros técnicos, e sempre é muito importante, né? Técnicos de outros países. Mas esse trabalho de vocês é super interessante, que acusa isso, está entendendo? Mostra o quanto é importante essa formação. Né? O Brasil, em termos de voleibol de praia, largou na frente de todo mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje tem muitos técnicos do Brasil que trabalham aí fora. Né? E alguns técnicos de fora vieram fazer os cursos daqui. Né? Já técnicos da Rússia, já técnicos da Espanha e técnicos da Itália. Né? E todos da América, né? Todos da América, de todas as 3 Américas. Né? Nós formamos, através da Organização do Desporto Pan-Americano, 84 técnicos em voleibol de praia. Né? Mas ainda fica muito aquém. A gente precisa evoluir muito. Precisa evoluir muito. Uma das preocupações minha, principal, é com essa parte da formação na base. Sabe? A escola anglo-saxônica, como a escola anglo-saxônica trabalha, seguindo David Ausubel, né? Os planejamentos de âncoras, isso tudo, como isso é feito. Né? Eu digo, na aula passada, eu falei, disse, olha, vocês têm que cansar a mente desses meninos na iniciação, muito mais do que o corpo. Né? Tem que fazer eles pensarem, tem que construir seres pensantes, porque o voleibol de praia não vai ter um técnico lá para orientar toda hora. Ele vai ter que tomar decisões. Então, ele tem que ser um ser pensante, ele tem que ter tomada de decisões. Então, muitas vezes, a gente vê as pessoas levando o atleta, o técnico decidindo tudo. Né? Uma vez a gente treinou um atleta que a gente disse para ele assim, ele sabe disso. Ele disse, se você olhar para a gente na arquibancada, a gente vai sair da arquibancada. Você tem que aprender a pensar. Porque ele era acostumado, desde a quadra, tudo que ele ia fazer era decidido por outros. Né? Então, isso é a minha preocupação, de como fazer esse atleta pensar, decidir junto com eles, jogar o problema para ele. Né? A gente tem que sacar ali. Por que você tem que sacar ali? Né? Por que você tem que ter uma recepção com deficiência? Ele tem que ser o Sherlock Holmes dele mesmo. Né? Ele tem que ser o Sherlock Holmes do voleibol dele, dos erros, não ficar esperando só pelo técnico. Isso a gente tem que estimular nos técnicos. Né? É, assim, bem importante esse tema de vocês, por isso. Né? Então, mas tem sempre perguntas aqui, certo? Seria interessante ver o curso de reciclagem, juntamente com os cursos de graduação dos treinadores. É importante isso. Né? A gente fica preocupado porque, às vezes, a gente tem um curso e depois o professor desaparece. Né? Eu estou desesperado, ultimamente, que eu tenho que reunir. Outro dia, o pessoal... Assim, você vai lá dar uma palestra para os atletas da base? Eu disse, não, eu quero dar uma palestra para os técnicos, porque eu tenho que reunir esses técnicos para... a minha preocupação é nessa formação, como fazer esses atletas pensarem. Né? Tem que fazer eles pensarem, tem que fazer eles raciocinarem. Está aí as didáticas novas, falando de conceito, procedimento e atitudes. Né? Gotani, Libânio falando muito sobre isso. Né? Então, saber quais essas metodologias, como vocês
estudarem isso, tá? Mas vou passar essa questão aqui. Oi, Lulu. Posso colocar uma coisa? Eu fiquei curiosa aqui. Posso fazer uma pequena contribuição? Não é grande. Uma imensa contribuição, Márcia. Não, alguns anos atrás, eu gosto de neurofisiologia, vocês sabem disso. Minha área é neurociência e fisiologia. E alguns anos atrás, na minha banca de doutorado, eu estava defendendo uma opinião. Bom, resumindo, a situação é a seguinte: qual a vantagem e o grande mérito da praia? Ser praia. A praia tem muito mais estímulos audiovisuomotores que qualquer área. Você tem o estímulo tátil sensorial, você tem o vento, mesmo parada, a criança tem vento, tem o calor e o frio da areia, tem todas as sensações e as pessoas se deslocando. É um ambiente aberto. E essa riqueza de informações, ela trabalha no processamento do sistema nervoso central, dando uma bagagem para decisões mais rápidas. A capacidade de decisão é aumentada. Isso não sou eu que estou dizendo. Tá? Então, quando eu defendi a praia, e o Rossini lembra disso, eu tinha um problema com o Célio, que eu defendia a praia, e ele dizia que não. Porque eu falava, cara, não tem jeito, eu tenho que botar as crianças primeiro na praia. Deixa ela abrir. Primeira coisa, já dizia Claparel e vários outros autores, a criança é séria, nada mais sério do que uma criança brincando. Deixa ela brincar na praia, com a bola, sem a bola, com a rede, ela está ali. Então, hoje eu escutei a palestra do Renato e concordo com ele, entre 6 e 10 anos, a gente tem muita dificuldade de ensinar voleibol. Voleibol, o pessoal da graduação em Educação Física sabe disso, é totalmente aprendido. Ele tem poucos movimentos naturais. Então, o que eu puder dar de background para essa criança é fenomenal. Se ela utilizar todos os órgãos dos sentidos em todos os momentos, que é o que a praia faz, passa um cachorro, passa o cara vendendo picolé, ela tem que focar. Trabalhar o filtro de foco é uma das coisas mais difíceis no ser humano. E a gente trabalha isso na praia fazendo nada, brincando, ficando ali. Então, se eu pego uma criança que está na praia, um adolescente, que treina ali e leva para outro lugar, além de concordar também com Oliveira, que trabalhar a potência, etc., da areia de um lado para o outro, sem dúvida, muito melhor, mas eu tenho uma riqueza de informações neurosensoriais, eu tenho uma formação de bagagens neuronais para o resto da vida que facilitam a capacidade de decisão. Então, eu trabalho inteligência perceptivo-motora muito mais quando eu trabalho global do que movimentos estanques. E na praia eu trabalho visão, audição, tato, se bobear até o paladar, porque engole areia brincando. Eu trabalho tudo ali. E isso é o rico da história. Então, nada contra quem está só na quadra, não é isso. Mas se eu tenho uma experiência, que eu posso tirar uma experiência melhor desde cedo para levar para o outro lado, isso é fantástico. Eu não defendo um lado e outro. Eu coloco que se eu pudesse treinar as crianças na areia, depois na grama, depois na lama e depois levar para a quadra, eu estaria tendo mais percepção e trabalharia muito mais a propriocepção e fuso e provavelmente a gente ia cair no que os alemães já dizem. Eu tenho menos lesão, gente. Se eu trabalhar tudo isso, eu tenho menos lesão. Meu problema é que no Brasil a gente não trabalha com pesquisa neuromotora de membros inferiores em crianças e adultos. Senão você mostrar por A mais B que o desequilíbrio da areia ele facilita o trabalho proprioceptivo que vai posteriormente minimizar a lesão. Estou errado, Oliveira? O pessoal que trabalha com potência, que é Rossini Oliveira. Eu não vejo o não, eu só vejo sim. Tá? Só para defender e achar que no 3 vocês têm que discutir e construir muito mais coisa. Tá? Desculpa me meter, mas eu não aguentei. Ótimo. Ótimo, muito bom. Oliveira, quer falar alguma coisa em relação a essa formação do atleta, dos treinadores? De novo, eu faço essa comparação, né, Rossini? Do mesmo jeito que a atuação do treinador ela é multifacetada, é um treinador gestor, é um treinador que tem que entender de planejamento anual, plurianual, gestão de pessoas, gestão de equipes, de metodologia, de gestão de competição, de planejamento. O atleta também, quanto mais
ele entende, quanto mais situações ele vivencia, mais completo e menos vulnerável ele se torna, tanto do ponto de vista psicológico quanto físico. Então, a Márcia, em 2 minutos, ela deu uma aula aí para nós, né, como grande profissional que é, do que é necessário hoje ser desenvolvido com as nossas crianças, adolescentes e jovens. Desenvolvimento do repertório motor, criar possibilidades, criar a imprevisibilidade que o jogo já traz, mas em diferentes ambientes, em diferentes situações, isso vai criar um sistema neural mais rápido, mais veloz, capaz de gerar tanto adaptações de movimento quanto adaptações emocionais, né, em relação à ansiedade, o medo, a angústia, a frustração, que são coisas normais que acontecem durante o jogo. Então, quando eu tenho uma tarefa e eu não consigo realizar aquela tarefa, aquilo me frustra. E o que é que isso vai representar para mim? Um desafio ou um sentimento de culpa por não ser capaz? Até isso é trabalhado com o jovem quando você coloca ele em situações de desconforto. Mais uma grande sacada, né, dos treinadores brilhantes. Por isso que eles são tão amados pelos jovens e ficam marcados. Como eu tive um treinador que me marcou, e eu tenho certeza que todos vocês também tiveram essa pessoa que os marcou, porque ele provocou isso nas nossas vidas. Situações de vitória, de derrota, de alegria, de tristeza, movimentos diferentes, movimentos desafiadores, ambientes instáveis e imprevisíveis, e tudo aquilo fez com que nós nos tornássemos pessoas melhores e mais capazes de enfrentar as situações, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. Ótimo, Oliveira, muito boa colocação. Gente, eu também coloco para vocês a pergunta, se na formação lá de vocês no COB, não é? Se vocês trabalharam, Oliveira falou que o curso é de alto rendimento, mas está muito voltado para a formação, né? E é a preocupação do COB, é preocupar com o futuro, né? E até eu digo também que a gente está um pouco atrás em relação aos outros países, principalmente os países europeus, porque acho que a gente acordou para o esporte, como se trabalhar o esporte de alto rendimento, agora, né? Quando resolveram que a Olimpíada ia ser no Brasil. Então, parece que foram aflorando algumas coisas que já existiam há muito tempo. Eu me lembro de conversar com um preparador da Alemanha, né, em Paris, acho que a Oliveira estava lá também, e eles estavam já pesquisando, naquela época, usando o Dartfish para pesquisar movimentos de atletas, né? E eles falando da escola deles lá, né, quanto tempo tinha. Né? E a gente tem que também entender que no Brasil as coisas são muito recentes. Né? E o voleibol partiu da frente aqui no Brasil. Né? Tanto que o voleibol é a principal modalidade em termos de conquista de medalhas, acho que de 80 para cá. Né? Porque o voleibol partiu para frente. O voleibol partiu à frente em relação a isso, e muito mais além, porque o voleibol partiu para fazer cursos específicos. Né? Enquanto os outros estão fazendo cursos das modalidades agora, o voleibol de quadra, ele já tem um curso específico do voleibol de quadra há 40 e poucos anos. O voleibol de praia já teve curso em 97, o primeiro curso, a primeira turma formada em 1997. Então, quer dizer, o voleibol passou a se preocupar com um lado específico da formação em atletas, em profissionais de voleibol. E eu digo sempre que esse é o grande segredo da Confederação Brasileira de Voleibol. Tá? São os recursos de formação de pessoal. Os recursos são gastos na formação do pessoal. Hoje você vê que sempre, em algum estado do Brasil, sempre tem trabalhos de excelência. Às vezes não tem oportunidade financeira, mas trabalho de excelência a gente encontra em todo lugar, através desses técnicos. Então, esse curso que vai vir agora, o nível 3, né, ele vai ser muito voltado para dar continuidade a esse estudo, que é uma coisa que eu sempre tenho batalhado na CBV. A gente tem que continuar, gente. Ele não pode, um cara que se formou há 15 anos, no nível 2, e ele mais nunca sentou para discutir. E eu digo sempre que lá nos cursos a gente aprende mais com vocês do que vocês conosco. Porque ali vira uma discussão 24 horas sobre voleibol. Nos cursos de voleibol de praia, 24 horas falando sobre voleibol de praia. Porque normalmente estão no mesmo hotel, ou estão em Saquarema. Né? Então, quer dizer, é isso que eu quero colocar para vocês. Tá? Rossini, Oi. Rossini,
É só em relação ao curso do COB que nós fizemos aí. Na Sim. verdade, o primeiro ano, o tema é a detecção de talentos, voltado principalmente para a base. Apesar de ele ser um curso de alta capacitação, mas o tema era detecção de talentos. E o segundo ano foi o curso de alto rendimento. Na verdade, eu vejo como uma progressão desde a nossa graduação aos cursos que a gente faz da CBV e o curso, eu estou vendo assim, bem por mim, né, esse crescimento e a aquisição de conhecimentos aí, que na verdade isso se transforma numa experiência para a gente poder trabalhar. E da mesma forma que eu estou vendo, como vocês estão falando desse nível 3, essa preocupação de justamente fazer conhecimento crescente do nível 1 ao 3. E eu acho isso importante realmente, a gente dar esse embasamento para esses profissionais de como trabalhar, né? Porque lá atrás foi conversado, inclusive, assim, a diferença do pensamento da base e do adulto. Eu acho que recai justamente na quantidade de informações absorvidas que foi transformado numa experiência por esse profissional de como trabalhar. Então, eu acho assim, realmente, essa abordagem que vocês vão dar agora para o nível 3, né, acredito eu, e até para o nível 1 e 2, separando, esmiçando justamente esse curso, para que a gente tenha realmente, quando eu falo gente, somos todos nós profissionais que vamos fazer o curso, estaremos à frente de equipes, né, tanto de formação como a de alto rendimento, que vai competir a nível internacional, de ter exatamente, saber como trabalhar em cada parte dessa, até como narrada pelo Oliveira. Eu tenho que saber como trabalhar com a base. Alguns são especialistas mesmo, meu negócio é o rendimento, meu negócio é a base, isso é uma coisa da especialidade. Mas eu acho assim, você tem que ter conhecimento. Eu acho que até assim, muito da minha experiência como treinador, por incrível que pareça, eu trabalhei muito tempo na rede particular de ensino. Nas aulas de educação física, eu desenvolvi habilidades que talvez se eu não tivesse passado por lá pedagogicamente, eu não saberia como trabalhar tão bem até no rendimento, no alto rendimento com os atletas. Então, esse conhecimento, né, que a gente fala, tá no nosso tema aí, ele é muito importante realmente para que a gente adquira experiência suficiente para saber como trabalhar. Ótimo, Márcio, ótimo, excelente. Inclusive, até eu tenho sempre me reportado... Oi, Oliveira? Você, nós temos que acelerar um pouquinho, que já passamos 10, quase 15 minutos do nosso... Então, vamos lá. Eu queria, antes de mais nada, Carlão, ver aqui a participação de Ana Richa, né? Ana Richa, grande Ana Richa, ex-aluna do curso, uma grande atleta de seleção brasileira, né? Valdé, né? Valdé, grande Valdé, Cacau, né? Também tá, e queria especialmente, esse é muito especial, não é? Elogiar a participação do professor Gugel, né? Professor Gugel, que está aqui participando do grupo, e é um prazer imenso, né? Todos que estão participando, mas eu queria dar um destaque ao professor Gugel, que é um dos ícones do voleibol do Brasil e do voleibol lá do Ceará. Gente, o tema é muito bacana, né? O tema é muito assim, estimulante, porque é um tema que leva cada vez mais aquele pensamento da gente de democratizar os conhecimentos, de despertar esses cursos do COB estão sendo de suma importância para isso, né? Está despertando a pesquisa, né? A vontade de descobrir algo mais, né? Que essa é a verdadeira função da pesquisa, né? Do acadêmico, e também colocar sempre assuntos que sejam assim de relevância para o voleibol de praia do Brasil, né? Então, parabenizar os componentes do grupo, né? Todos os 4, né, pelo excelente trabalho, parabenizar mais uma vez o COB pela iniciativa, e como o Márcio falou, é uma iniciativa evolutiva, né? O curso nível 3 vem aí, né, Carlão? Vem aí o curso nível 3, e vem com toda a força mesmo, né? E espero encontrar todos vocês lá. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecendo a CBV, agradecendo a todos os participantes, e especialmente a Márcia, e a minha companheira de mais de 20 anos de curso, né? E a Carlão, que tem dado essa força toda especial aí ao voleibol. Zé Vigílio, que tem tomado conta do voleibol, que eu sei que, apesar de ter sido presidente de federação, não é, e ter que trabalhar com os dois, mas eu sei que o xodó dele é o voleibol de praia, né? Carlão, que se apaixonou pelo voleibol de praia, e a todos os dirigentes da CBV, né? Acho que não sei se está aí, mas Renato Dávila estava no começo, Radamés também, e Wander, pela sua batalha aí com
a parte de computação. Né? Um abraço a todos, passo a palavra a Carlão, e muito obrigado pelo aprendizado com todos vocês, mais uma vez. Beijo em todos. Nós que agradecemos. Boa noite. Obrigado. Primeiramente, gente, para finalizar o nosso trabalho aqui, agradecer ao Lolo, o Márcio e o Oliveira pela aula que deu para a gente aí, trabalho interessantíssimo. Vocês estão de parabéns, trabalho muito bem elaborado, muito bem fundamentado, pesquisa excelente, entendeu? A minha língua está coçando, mas eu não posso falar muita coisa aqui porque o tempo já esgotou. Mas quando a minha língua coça e eu fico assim inquieto, é porque eu gostei do trabalho e acho ele de uma importância fora do comum do nosso contexto. Pena que eu não posso falar tudo que eu quero aqui, porque senão a gente ia até 11 horas da noite só elogiando o trabalho de vocês e o quanto é importante esse estudo, não só para o voleibol de praia, mas eu acho que essas considerações feitas no estudo de vocês, ela é extensiva a todos os nossos treinadores de quadra. Mesmo com o nosso voleibol de quadra, o indoor já ser decano, e o nosso voleibol de praia ser o sub-21, igual o Rossini falou, mas o pessoal da quadra também tem que aprender muito com esse trabalho. Eu acho que tem discussões maravilhosas. Esse trabalho seu quebra uma série de paradigmas, né? E isso é que é importante. Quebrar paradigma para que eles se tornem paradoxos e o pessoal a estudar e a entender mais as coisas. O estudo científico, né? Que sintetiza tudo isso, o estudo científico. Eu gostaria só, Rossini, de falar alguns pontos que eu achei importante, extensivo aos treinadores de quadra também. Um dos nossos professores aí colocou: o estudo mostra várias vertentes que o treinador tem que desenvolver. São as competências, as 7 competências que vocês analisaram aí. Gente, isso é fundamental. Né? Essa sensibilidade, tá certo? Os treinadores têm que desenvolver. Essa palavra desenvolver é muito forte, né? É muito forte porque quando a gente forma, quando a gente faz uma graduação, quando a gente vai para uma especialização, quando a gente vai para um mestrado, ou até quando a gente faz um doutorado ou pós-doc, isso não significa que a gente está no topo da cadeia. Não significa nada. Essas graduações, todos esses títulos, eles nos credenciam a alguma coisa. Certo? Eles nos credenciam. Igual os nossos cursos, vão pegar lá de baixo, né? Os nossos cursos de treinadores, eles credenciam, né? O nível 1 credencia a trabalhar na base até 17 anos, né? O nível 2 credencia a trabalhar até o sub-21. O nível 3, aberto a todas as categorias, credencia tudo, né? O professor licenciado, ele pode dar aula, né? Pode dar aula em escola, né? O professor bacharel, ele já pode mexer com treinamento, né? Para dar aula na faculdade, você tem que ser, no mínimo, mestre, né? Tem que ter feito mestre. Não significa que as pessoas que estão ali desenvolvendo essa atividade são os melhores. Só o credenciamento não adianta nada. Aí eu volto a plagiar o nosso mestre Rossini, sábio Rossini, a hora que ele fala que os cursos, a formação, serve para estimular, né? Para motivar. Porque um bom treinador, um bom professor, um bom cientista, né? Um bom administrador, né? Um bom atleta, ele só vai ser bom e vai fazer o diferencial se a cada dia ele buscar as competências essenciais, não para ele ser bom, para ele ser o melhor. É a melhoria continuada que o Cacau falou muito bem aí, que a gente está batendo na tecla, né? Então, isso que faz a diferença no mercado. Só credenciamento é muito pouco, né? Só credenciamento é muito pouco.
Se você está credenciado, procure ser o melhor. Não seja igual a todo mundo. Todo mundo é muito normal, é muito comum, né? Contribui muito pouco. Mas se você for o melhor, aí você vai estar deixando um legado, aí você vai estar construindo alguma coisa, inclusive construindo a sua realização naquilo que você mais gosta. Se é ser atleta, eu quero ser o melhor atleta. Se é ser professor, eu quero ser o melhor professor. Se é ser treinador, eu quero ser o melhor treinador, né? Então, acho que o ser humano inteligente, ele pensa dessa maneira, né? É a minha maneira de... Assim, estou fazendo juízo de valor, durante o trabalho eu comecei a fazer introspecção, comecei a me avaliar, tá certo? E fazer o que eu faria nisso? Opa, eu tenho que procurar ser o melhor. Eu tenho que procurar ser o melhor. Além de fazer o que eu gosto, eu tenho que procurar ser o melhor. E é isso que os nossos cursos, e é isso que vocês, com esses trabalhos maravilhosos, estão motivando a mim e as pessoas. Acho que motiva todo mundo que quer ser o melhor, que quer desenvolver, que quer deixar legado. Essa é a grande mensagem do trabalho, né? Aquelas competências profissionais e competências do conhecimento ali, o conhecimento, muito bem colocado, Oliveira, de 1 a 7 ali. Eu, como sou apaixonado pela área da administração, eu gosto muito daquele termo de liderança, certo? O técnico é um líder, o treinador é um líder, ele é gestor, ele conduz um processo. Mas o que é líder, gente? O que é líder? Ah, o líder é nato, ele nasce líder. Nunca vi mentira tão grande. O líder é construído. O líder é construído. E a nossa escola de liderança, ela está passando por maus caminhos, porque todo mundo acha que o líder é nato, né? O líder é construído. O líder é construído porque ele procura ser o melhor naquelas competências que ele tem que ter, as competências essenciais, para ser responsável, dirigir e ser líder de um processo que ele escolhe, de um processo que ele gosta. Então, o líder é construído, né? O líder busca conhecimento todo dia, busca melhoria continuada, né? Busca competências diversificadas pertinente ao processo dele. Ele tem que ser exemplo. Se ele não for exemplo, ele não vai ter seguidores. Se não ter seguidores, ele não é líder, né? Ele tem que ser carismático, ele tem que encantar as pessoas pela competência, pela generosidade, pelo conhecimento, tá certo? E pelas competências profissionais. Senão ele não vai ser líder, senão ele não vai ser o melhor, né? Então, eu adorei o trabalho, tá certo? Me coçou minha língua aqui, falei assim, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar aquilo, eu tenho que buscar aquilo, né? Acho que é isso o nosso objetivo, melhoria continuada, buscar aquilatar mais as nossas competências, que a cada manhã que a gente se acorda, tem que melhorar essas competências, né? Tem que ser o melhor, moçada. Teve curso de reciclagem lá, eu não gosto desse termo de reciclagem, não, que a gente recicla lixo, certo? Eu gosto de certificação. A CBV, a CONAT, junto com o Renato, da competição o superintendente da competição de quadras, o Virgílio, superintendente do vôlei de praia, a Júlia, das seleções, a gente está muito preocupado com isso, com a certificação, com a reciclagem, entre aspas. Não vamos falar certificação, nós não estamos reciclando lixo, certo? E nem reciclando pessoas. A gente quer certificar os nossos profissionais. A gente quer produzir o mais rápido possível um curso de certificação na Confederação Brasileira de Voleibol para os nossos treinadores, para eles atuarem nas competições nacionais. Tem que participar dessa certificação. O que é essa certificação? É a atualização, é a troca de informação, é a troca de experiência, tá certo? Para que possam desenvolver melhor as suas competências. Na Europa já faz muito isso. E isso está bem encaminhado aqui no Brasil e, com certeza, vocês vão ter novidade em breve quanto a essa certificação. Não digo que ela vai ser anual, ou de 2 em 2 anos, ou de ciclo olímpico, mas ela vai acontecer
e ela é de extrema importância para o nosso desenvolvimento do nosso voleibol e dos nossos profissionais, que a gente tem tanto carinho por vocês. A gente quer que vocês sejam os melhores. Esse é o objetivo. Tá? Beijo grande a todos, parabéns e até a próxima, né? Até segunda, terça-feira, com mais trabalho, na quarta-feira, com mais trabalho, com mais novidades para nós, com mais conhecimento. Lolo, Márcio, Rossini, Márcia, fantástico, beijo grande. Carlão, antes de encerrar, eu queria anotar aqui a presença do nosso Juliano Sucupira, nosso Sucupira de Minas Gerais, da sua terra aí, não é? Karina e o nosso Caetano, né? Caetano, que também é membro da CONAD. Então, não podia passar sem anotar a presença desse na live aí. Certo? Na live, não. Obrigado, Rossini. Obrigado a todos. Valeu. Carlão, eu queria também só aproveitar para agradecer aí as palavras do Rossini e dizer que, há algum tempo atrás, algumas pessoas falaram assim para mim, pô, Virgílio, só 30 pessoas podem participar desse curso do COB. Mas o mais importante é a gente hoje estar podendo disseminar um pouco de tudo aquilo que a gente aprendeu naquele curso do COB. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo os nossos professores, que eram os nossos alunos lá, hoje estarem aqui, tá? Passando um pouco de tudo que foi aprendido lá e que foi discutido, né? Perdão, e que foi trabalhado. Então, é disseminar conhecimento. Então, é disso que a gente precisa. Então, a gente hoje entende o quanto foi importante aquele curso, que é o CA, é o curso de esporte de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil, a quem a gente só tem a agradecer e parabenizar aí a esse grupo que apresentou esse trabalho, e mais uma vez aí dirigido por você, pela Márcia, e o Rossini aí à frente de tudo, que o Rossini é um ícone no vôlei de praia. Então, é um orgulho muito grande a gente poder fazer parte desse time. Então, conta sempre aqui com a gente, hoje, na gestão do vôlei de praia do Brasil. Obrigado, gente. Igual você mesmo diz, Virgílio, um cheiro, né, Virgílio? Carlão, deixa o cheiro para quando eu estiver fazendo as lives, igual ontem. Por sinal, ontem foi muito bom, gente. A live ontem com a Agatha e o Alisson foi muito legal. Tá? Quem teve a oportunidade... Com o vento levou... E a noviça rebelde, Perfeito. Então vamos lá, está na hora, Gumar. Um cheiro no coração de todo mundo. Cheiro. Obrigado. Boa noite, gente.